Boa noite, seja bem-vindo à Semana Santa do Distrito Central de Tatuí, nesta noite de terça-feira, e eu convido você, antes de iniciarmos, para orar comigo. Querido Deus, nosso Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de mais uma vez podermos aqui aprender um pouco mais do teu amor para conosco e também podermos entender que o Senhor pode restaurar a nossa vida, independente da situação, Pai. Teu Santo Espírito se faça presente entre nós, esteja aqui e esteja também no lar de cada um que está assistindo. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Mais uma noite, mais um sermão especial, e o sermão dessa noite será feito pelo pastor Milton, do Distrito das Mangueiras, e com certeza você será abençoado pela mensagem que aqui será apresentada. E você pode participar do culto, não apenas assistindo, mas também comentando. Então, coloque aí nos comentários o que você está achando das mensagens. O que for falado aqui, você pode comentar também. Alguma experiência que você já passou. E você pode colocar também os seus pedidos. Se você tiver algum pedido especial, algo que você queira externar, coloque aí nos pedidos dos comentários, seja no YouTube, seja no Facebook. E você também pode escolher o pedido de algum outro irmão para orar por este pedido. Você pode escolher o pedido, a quantidade que você quiser de pedidos, orar e comente. Fale lá, escreva, responda para a pessoa que você orou. Olha, orei pelo seu comentário, irmão, orei pelo seu comentário, irmã. Ok? E assim nós todos vamos orando uns pelos outros. E você também pode participar do sorteio destes brindes e de alguns outros brindes que não estão aqui. São brindes bastante especiais, tem coisas muito legais aqui. E você pode ganhá-los compartilhando esse vídeo do Facebook para que outras pessoas também vejam a mensagem dessa noite e também dos outros dias da semana. O seu compartilhamento será feito um sorteio após o culto e você será informado nos comentários, ok? Além disso, se você está acompanhando as mensagens, você é um convidado de alguém, ou você está conhecendo a Igreja Adventista agora, e você está sentindo no seu coração, através dos apelos feitos aqui nessas noites, que você quer conhecer, estudar um pouco mais da Bíblia, ou está sentindo o desejo no seu coração de se batizar, você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, que está aparecendo aqui, e falar que você quer receber um estudo bíblico, quer se batizar, e nós teremos um enorme prazer de te receber e de falar com você, ok? Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma noite especial aqui da nossa Semana Santa. E quão bom é saber que nós temos um grande amigo, e esse amigo é Jesus. Vamos louvar todos juntos agora, cantando o hino 88, Achei um Grande Amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me agora, eu sirvo a Ele enfim. Em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados otorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver, e com ele sempre estar em comunhão, servindo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E
a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. Que bom é saber que nós vamos estar pertinho do nosso Salvador. E nesse momento especial, vamos continuar adorando o nosso Deus, cantando o hino Restauração, que é a música tema da nossa Semana Santa. Determinado, carrega sua cruz, sobre seus ombros o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face as marcas do sofrer, cravos pregados, o sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos, para que eu veja a sua luz. Me guia no caminho, onde encontro a sua cruz. Se entregou. Ressuscitou e hoje vive.
amor, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive, mas ressuscitou e hoje vive. Alô, som. Eu quero desejar meu boa noite a todos os irmãos aqui do Distrito Central de Tatuí. Que a graça de Jesus esteja com todos. Estamos numa semana especial, restaurados em Cristo, e que bom ter a sua companhia em mais uma noite. Esta é a terceira noite. Eu tenho certeza que você tem ouvido mensagens maravilhosas da palavra, mensagens também cantadas, e Deus com certeza tem falado aí poderosamente ao nosso coração. Nós vamos nessa noite continuar a nossa série. Pastor Carlos, agradeço aí pelo privilégio de estar com a sua igreja, o seu distrito, e nós vamos nessa noite estudar mais um tema desta última semana e das últimas horas ali antes da morte de Jesus, e certamente você já está com a sua Bíblia, e nós vamos escutar aqui a voz de Deus falando ao nosso coração. Antes de nós abrirmos a Bíblia e estudarmos aqui o tema de hoje, eu quero cantar uma música. Já ouvimos louvores, e antes de abrirmos a Bíblia, nós vamos ouvir mais uma música que fala sobre o poder de Cristo, este nome bendito, e eu espero que ele esteja aí no seu coração, na sua casa, neste momento. Cristo rendo toda a glória, pois tenho sido nele um vencedor. Sou ricamente abençoado, só confio em seu poder e em seu amor. Oh, incontáveis as conquistas, riquezas são para mim, mas nenhuma se compara com a graça da salvação. Em meu Jesus vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz, e nas vitórias vou sempre me lembrar de quem vem me amparar, vem me inspirar, é só Jesus. Cristo rendo toda a glória, pois somente Ele é o Redentor. Só um Deus tão amoroso pode me fazer um vencedor. Não quero outra honra que conhecê-lo mais, e eu abro mão de tudo pela glória do meu Senhor.
pois minha glória é o poder que vem da cruz, e nas vitórias vou sempre me lembrar de quem vem me amparar, vem me inspirar. Em meu Jesus vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz, e nas vitórias vou sempre me lembrar de quem vem me amparar, vem me inspirar. É só Jesus, vem me amparar, vem me inspirar. É só Jesus. Amém. Somente Jesus é capaz de nos amparar, iluminar a nossa mente, guiar os nossos passos, e que Ele esteja contigo aí nesses momentos tão difíceis, não é? Estamos, como dizem os jornalistas, médicos, na pior fase desta pandemia, e eu gostaria que Jesus te desse paz aí nessa noite, acalmasse o seu coração, e que Jesus sempre habite na sua vida e no seu lar também. Talvez o seu lar não esteja 100% agora, talvez crises financeiras, uma crise conjugal, talvez os seus filhos não estão mais na igreja. Nós vamos pedir mais uma vez que Jesus abençoe os lares deste distrito, e só Jesus realmente é capaz de resolver os nossos problemas e nos dar salvação. Vamos orar mais uma vez, antes de abrirmos a Bíblia. Querido Pai, nós estamos agora juntos neste culto, os irmãos estão em seus lares, e quero pedir a Ti que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre todos nós. Nós precisamos que o Teu Santo Espírito abra agora nossa mente, coração, precisamos entender a Sua palavra, os Teus planos para a nossa vida. Por favor, se revele mais uma vez a todos nós, e que ao aprendermos poderosas lições da Bíblia, o Espírito Santo nos ajude a colocarmos em prática. Abençoe cada irmão nesta igreja, oramos em nome de Jesus, amém. Nesta noite nós vamos estudar aqui sobre um personagem da Bíblia, o nome dele é Pedro. Eu tenho certeza que você já ouviu muitos sermões sobre esse discípulo. Quem sabe você que me assiste aí tenha características parecidas com esse apóstolo, esse discípulo de Jesus, e nós vamos estudar uma história de Pedro, um relato muito impressionante que aconteceu horas antes da morte de Jesus. Se você tem a sua Bíblia, pegue aí por favor, Lucas capítulo 22, Lucas 22, nós vamos ler os versos 54 até o verso 62, são vários versos, mas o texto da Bíblia é o texto mais importante dessa noite. Então pegue a Bíblia, você pode acompanhar conosco aqui também na leitura. Diz assim, Lucas 22, capítulo 22, a partir do verso 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Verso 27. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo-o, outro disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele.
porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. E termina o verso 62 dizendo: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Se você pudesse definir Pedro em uma só palavra, qual seria a palavra? E você tem o chat aí, você pode participar. E eu quero ver quem que realmente está ligadinho no tema de hoje e vai participar. Escreva aí, por favor. Defina Pedro em uma só palavra. Eu vou citar algumas. Talvez sejam parecidas com as palavras que você resume aí o caráter e a história de Pedro. Talvez alguém já colocou aí no chat, né? Por exemplo, eu gosto de pensar Pedro como um discípulo impulsivo, não é verdade? Às vezes ele fazia uma pergunta para Jesus e já respondia, né? Que outras características você vê em Pedro? Alguns falam assim: ah, pastor, Pedro era inconstante. Você é inconstante? Conhece alguém assim? É tipo alguém, às vezes está alegre, às vezes está triste, às vezes está bravo, às vezes está na igreja, outras vezes quer sair, né? Veio a pandemia, fica meio fraquinho. Conhece alguém constante? Que mais? Ah, Pedro tem coisas boas também, aspectos positivos. Por exemplo, eu gosto de pensar Pedro como um líder nato, falava bastante, não é? Um temperamento um pouquinho mais forte. Conhece alguém assim? Proativo, sincero. Tem alguém sincero na sua família? Muito sincero na igreja? Ah, pastor, eu falo o que vem na cabeça. Conhece alguém assim? Esse era um Pedro. E Pedro também, eu gosto de imaginar que ele era imaturo. Alguém colocou aí, né? Coloque aí, como é que você resume Pedro em uma só palavra? Na verdade, irmãos, o ser humano é muito mais complexo, não é? Não dá para a gente definir assim. Todos nós temos altos e baixos. Alguns têm no mesmo dia características boas e características ruins. E a Bíblia não omite as nossas falhas. Irmãos, eu acho a Bíblia um livro extraordinário, porque ela escancara quem nós somos. Ela não omite, ela não esconde os nossos fracassos, nossos erros. Olha os heróis da fé, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 11, alguns dizem que é a galeria dos heróis da fé, né? E você encontra lá, por exemplo, Abraão. Abraão foi pai da fé, só que duvidou, mentiu, né? Teve um filho com uma concubina, com a sua serva, cometeu falhas. Quem mais cometeu falhas na Bíblia? Diz aí, você que está em casa, está com a sua esposa, o esposo, você pode interagir com eles. Você que foi convidado para o nosso culto, participe também na sua casa aí. Que outros personagens da Bíblia cometeram falhas também? Fale aí. Davi, não é? Davi cometeu falhas. Quais falhas? Ah, falhas terríveis. Adultério, colocou o marido de Batseba na frente da batalha, não é? E aqui nós temos também discípulos de Jesus que também cometiam falhas. Estou falando para alguém que cometeu uma falha hoje? Estou falando para alguém assim? Não, pastor, não foi hoje. Fazem aí 10 anos, eu cometi um pecado. Ninguém sabe, pastor. Estou falando para alguém assim? Alguém que já falhou? Quem aí já falhou? Está me assistindo? Já cometeu falhas? Eu também já cometi falhas e cometo falhas. Não há um justo sequer, diz a Bíblia, nós somos pecadores. Mas como nós vamos ver nessa noite, o problema não é falhar. Falhar
não significa fracassar. Davi errou, Abraão errou, Moisés errou, Pedro errou, como a gente vai ver agora. Pedro negou a Jesus, mas falhar não significa fracassar, porque a guerra ainda não terminou. Pastor, minha consciência está doendo, e muito. Ninguém sabe, pastor. Meus filhos, o meu cônjuge, ou os meus pais. Tem chance para mim, pastor? Tem chance sim. Se houve chance para Pedro, Davi, Moisés, Abraão, Sansão, para todos eles, existe chance para você também que me assiste. Que chance é essa, pastor? A graça de Jesus. Olha só a história de Pedro. Jesus tinha dado a ceia, não é? Vamos lembrar aí. Jesus participou da ceia com os discípulos. Judas traiu Jesus, lembra? Traiu Jesus. Lá no Getsêmani, Judas traiu Jesus com o quê? Lembra? Com um beijo. Prenderam Jesus e levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote. Está escrito aqui no verso 54. O nome dele era Caifás. E a Bíblia diz que Pedro, ao ver Jesus sendo preso, imagina a cena. Pedro, ao ver Jesus sendo preso, levado para a casa de Caifás, como é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. E aqui nós já podemos tirar a primeira lição dessa noite, da história de Pedro. Pedro seguia Jesus de longe. Estou falando para alguém que está seguindo a Jesus de longe. Como assim, pastor? É alguém que fala assim: rapaz, tem que ter compromisso com Jesus mesmo? Tem que ser batizado mesmo? É para virar crente, o pastor Carlos, pastor Milton? É para virar crente? Eu queria ficar na minha casa. Será que eu tenho que fazer parte de uma igreja? Eu sou a igreja, como estão dizendo por aí, né? Será que eu tenho que ir para a igreja? Eu sou a igreja ambulante, então eu posso ficar na minha casa? Existe um perigo muito grande, querido amigo, querido irmão. Existe um perigo muito grande. Seguir a Jesus de longe. Quando você para de ler a Bíblia, quando você para de orar, quando você para de ir à igreja, e as igrejas estão fechadas, né? Igreja fechada significa que a igreja parou de existir? Obviamente não, estamos na igreja, juntos, online, corpo de crentes, unidos adorando a Deus. Quando você para de ler a Bíblia, orar, testemunhar, ir à igreja, quando você para de ser fiel a Jesus, nos seus dízimos, nas ofertas, você começa a seguir Jesus de longe. E aí o próximo passo é negar a Cristo. Já negou a Cristo, né? As pessoas nem sabem que você é um adventista. As pessoas nem sabem que você acredita em Deus. Você tem negado a Jesus. Você esconde a Bíblia debaixo do braço. Quando canta baixinho para ninguém ouvir. Já foi ao restaurante aí na hora da oração? Já aconteceu isso com você? Fica meio sem graça. Será que vão rir de mim? Queridos, muitos de nós já negamos a Jesus em coisas pequenas. Toda vez que nós seguimos a Jesus de longe, nós certamente iremos negá-lo. Como é que está a sua vida? Por favor, não abandone a Bíblia. Por favor, não pare de orar. Outro dia eu estava na minha casa e aí um jovem mandou um WhatsApp, uma mensagem: pastor, precisamos conversar. E aí eu dei a ideia de conversarmos lá no meu prédio mesmo. Tem um lugar lá embaixo, no térreo, e ele foi e conversamos. E aí ele falou assim: pastor, eu não quero mais ser um adventista. E sinceramente, irmãos, meu coração dói quando eu ouço uma mensagem dessa. Estou falando para alguém que não quer ser mais um cristão,
um adventista, nós pastores estamos sofrendo nessa pandemia, porque estamos vendo ovelhinhas do aprisco, e a gente olha e fala assim: o que vai acontecer? A igreja fechou? Será que essa pessoa volta para a igreja? E a pandemia está demonstrando como é de fato a nossa fé. E aquele jovem abriu o jogo para mim: pastor, não leio a Bíblia, não oro, não sinto vontade. E eu falei para ele: meu amigo, quando você não tiver vontade de ler a Bíblia, não tiver vontade de orar, fale isso para Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Ele olhou para mim: como é que eu falo para Deus que eu não quero orar? Isso já é uma oração, eu disse para ele. Fale assim: Deus, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de orar, não gosto de orar, mas me ajuda, ó, por favor, me ajuda, coloca a vontade no meu coração. E aí eu falei para ele: chega mais pertinho de Jesus, fica longe não, senão você vai negá-lo. Satanás quer fazer com que você que está me assistindo aí, você siga Jesus de longe. E Pedro se juntou ali a um grupo de pessoas. Primeiramente, sentou-se numa roda. Naquela época, irmãos, não havia luz elétrica, né? E era provavelmente madrugada ali, frio, fazia frio naquela hora. Então colocaram ali uns gravetos, madeira, fizeram uma fogueira, assentou-se ali uma serva do sumo sacerdote, e Pedro ficou ali na roda, sentou-se na roda, distante de Jesus. E eu imagino Pedro pensando assim: rapaz, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos acompanhar aqui, seguindo de longe. E de repente um clarão da fogueira aparece no rosto de Pedro, e a serva do sumo sacerdote olha para ele e fala assim: ei, você estava com ele. A Bíblia diz isso, você estava com ele. E aí Pedro nega a primeira vez, dizendo: não o conheço, não o conheço. Queridos irmãos, as pessoas, quando batem o olho em nós, elas sabem quem nós somos. Quando eu estava no quarteto, no Arautos do Rei, nós tínhamos uma frase, e nós sempre repetíamos essa frase, que era assim: cuidado, sempre tem alguém de olho em nós. E não é porque é da Novo Tempo, não é porque gravou um clipe ou um CD, que você é um conhecido. Se você é um cristão, você exala que você é um discípulo de Jesus, e as pessoas notam. Você não acha que as pessoas da escola sabem que você é um adventista? Claro que sabem. Elas sabem que você todo sábado vai à igreja. Antes da pandemia, não é? Você ia à igreja. As pessoas no seu trabalho sabem. Então, meu amigo, cuidado, sempre tem alguém de olho. E a mulher falou assim para Pedro: Pedro, eu vi que você estava com ele. E aí Pedro negou. Depois apareceu um homem, uma outra pessoa, e ele disse assim: você é um deles, você é um discípulo, eu reconheço você. E aí Pedro agora responde: não sou. Ó, já deu um passo a mais. Primeiro disse: não conheço. Segundo passo: não sou um deles. Já disse isso alguma vez, né? Não sou, não conheço, não vi, não faço parte desse grupo aí, que guarda o sábado. Já negou a Jesus? Já negou a verdade? Tome muito cuidado. Pedro negou: não conheço, não sou um deles. E passada uma hora depois da segunda negação de Pedro, a Bíblia diz que um outro homem, parente daquele que Pedro havia cortado, lembra? Cortado a orelha lá no Getsemane, chegou para Pedro e falou assim: você é um galileu,
Você veio lá de cima, da Galileia, você parece um pescador, você fala como eles, você é um deles. E a Bíblia diz que o homem ainda estando a falar, disse: eu não sei do que você está falando, e chegou a praguejar. Em outras palavras, falar palavras impróprias ou palavrões. Não sei do que você está falando. Enquanto Pedro dizia, a Bíblia diz que pela segunda vez cantou o galo. Queridos irmãos, eu não consigo entender como um homem que viu o cego enxergar, que viu o leproso sendo curado por Jesus, que viu a sogra sendo curada de uma febre terminal. Não entendo como um homem que viu a ressurreição de um morto, dias depois diz: não conheço esse homem, nunca ouvi falar, não sou um deles. Não consigo entender. Por favor, querido irmão, tome muito cuidado com o pecado. Tome muito cuidado com a distância de Jesus. Se você está longe de Jesus, é só um segundo para eu e você enganarmos ou negarmos e trairmos o nosso mestre. Quando eu estava, na época lá na Novo Tempo, nós viajávamos bastante. Eu fiquei 13 anos no quarteto, fazíamos viagens de 12 dias, né? Nós chamávamos de caravana da esperança. Algumas viagens fazíamos 12 dias, aí eu voltava para o aeroporto, aqui em São Paulo, e a minha esposa levava uma outra mala, porque eu seguia a viagem. E aí, uma vez eu cheguei para minha esposa e falei assim, complicado a distância, né? E a gente conversava com o quarteto, as esposas, né? Falando sobre a distância. E eu falava assim: o problema não é estar distante fisicamente, o problema é estar distante aqui, né? Talvez eu esteja falando para um casal que está no mesmo cômodo, mas parece que o marido está lá na China, né? O problema não é a distância física, o problema é a distância emocional, no coração. Tem alguém que está distante de Jesus aí no coração? Não ora, não lê mais a Bíblia. Pedro negou a Jesus. E a Bíblia diz que o galo cantou. Que coisa espetacular, irmãos. Jesus tinha falado assim: Pedro, Satanás quer cirandar você como um trigo, vai peneirar você, Pedro. Mas não se preocupe, eu roguei por ti. E aí Jesus usou um galo, né, para fazer com que o olhar de Cristo cruzasse com o olhar de Pedro. Como é que você imagina que foi esse olhar, hein? Como é que foi o olhar de Jesus? Porque quando Pedro ouviu o galo, na hora ele olhou para Jesus e Jesus estava olhando para ele. Como é que foi esse olhar? Tem um livro chamado Desejado de Todas as Nações, página 501, diz assim, já para a gente ir para o final: naquele suave semblante, Pedro leu profunda piedade, profunda piedade e tristeza. Nenhuma irritação, porém, se via ali. Olha só a descrição agora. À vista daquele rosto pálido e sofredor, daqueles trêmulos lábios, daquele olhar compassivo e cheio de perdão, penetrou-lhe a alma como uma seta, despertou-se a consciência, ativou-se a memória, e Pedro lembrou-se da advertência de Jesus. Jesus teve compaixão de Pedro,
Qual foi a solução de Pedro, pastor? A solução de Pedro foi que Jesus havia rogado por ele. Jesus também tem orado, rogado, intercedido por você. Você que às vezes tem negado a Jesus, negado nas suas palavras, no seu exemplo. Era para ser um pai melhor, não é? Você não tem sido um pai melhor, uma esposa melhor, um esposo melhor. Era para você ter sido um filho mais obediente, não tem sido. Jesus também tem rogado por você. E eu preciso terminar. Pedro saiu e foi chorar amargamente. Pedro se arrependeu, né? Ah, pastor, tenho que me arrepender? Claro que tem. Tem que abandonar o pecado, né? Como é que a gente vai entrar no céu com esse pecado aí? E eu vou sentar aqui na minha cadeira, que o pastor Carlos me disse que essa aqui é igual do Luiz Gonçalves, né? Então eu vou sentar aqui e nós vamos conversar agora. Nós vamos conversar. Você tem, talvez, seguido a Jesus de longe por causa de vídeos na internet. Você sabe que na pandemia o número de pessoas que está assistindo imoralidade aumentou demais. Aumentou 900%. Estou falando para alguém que é viciado nessas coisas. Está seguindo Jesus de longe. Faça como Pedro, fala assim: Senhor, por misericórdia, arranca isso de mim. Já chorou amargamente por causa disso? Já chorou amargamente por causa de um pecado? Nós precisamos nessa noite, arrumar a nossa vida com Jesus. Ele tem intercedido por nós, rogado por nós. Jesus está olhando para você neste momento. Você que é adventista, você que foi convidado, você que é um amigo da igreja, Jesus está olhando para você. É um olhar de amor. Ah, pastor, mas eu fiz coisas erradas. Você acha que Jesus vai deixar de amar você? Não vai. Ele ama você. E aí, dias depois, Pedro estava pescando, Jesus estava na praia, e aí Jesus diz assim: Pedro, discípulos, joguem a rede do outro lado. Lembra da história? Joguem a rede do outro lado. Jogaram, veio um montão de peixes. Pedro reconheceu que era Jesus ressuscitado, e pulou na água e foi ao encontro de Jesus. Chegando lá na praia, Jesus tinha lá uma fogueira e uns peixinhos, um café da manhã. Aí os discípulos se assentaram ao redor da fogueira. O que foi isso? Jesus remontou a cena da negação de Pedro. Jesus remontou a cena. Onde Pedro errou, Jesus agora quis reerguê-lo, perdoá-lo. E isso mostra uma lição para nós. Pecados públicos, quando são perdoados, abandonados, confessados, nós temos que readmitir as pessoas também publicamente. Jesus deu uma chance para Pedro. 3 vezes Jesus perguntou: e aí, Pedro, você me ama? 3 vezes perguntou: tu me amas? E Pedro respondia: sim, eu te amo. Na 3ª vez Pedro disse: sim, tu sabes que eu te amo. E Jesus responde para ele: então, apacenta as minhas ovelhas. Isso foi uma guinada na vida de Pedro. Se tornou um grande pregador, a ponto de, na sua morte, quando Pedro foi levantado numa cruz, Pedro disse assim: não sou digno de morrer como Jesus morreu. Pode virar a cruz de cabeça para baixo.
E Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo. Qual foi a solução de Pedro, irmãos? Jesus intercedeu por ele. Jesus é a solução para nós. E quando nós olhamos para Jesus, Ele nos dá uma outra chance, uma segunda chance. Você precisa de uma nova chance, né? Jesus está te dando agora. Existe aí um número de WhatsApp. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você não foi batizado ou batizada, Jesus está falando com você. Ah, pastor, mas eu sou um pecador. Que ótimo. Somos dois então, também sou um pecador. Mas Jesus nos convida a nós entregarmos a vida a Ele. Você entregou a vida a Jesus? Ah, pastor, mas eu já fui batizado. Eu era um bebê. Fui batizado na minha igreja. A Bíblia diz que o batismo tem que ser por imersão. O chamado nessa noite talvez é para alguém sair da igreja, sair da sua igreja, uma igreja que não ensina os princípios da Bíblia. É para você sair da sua igreja e vir para a igreja de Deus. Esse é o convite para você que já está estudando a Bíblia. O convite é para pessoas que ainda amam o pecado. Abandone o pecado, entregue a sua vida a Jesus. E aí você manda aí o seu WhatsApp: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Escreve aí, coloca no chat, coloca no WhatsApp, mande uma mensagem: quero entregar minha vida a Jesus, quero ser batizado. Você precisa ser batizado, meu irmão. Pastor Carlos está aqui conosco. Se você quiser, no dia do seu batismo, eu venho aqui. Pode ser, pastor Carlos? Venho aqui, participo, canto no seu batismo. Mas você tem que ser batizado. Coloque aí, mande sua mensagem e deixa Deus tocar no seu coração. Antes da gente ouvir a música, eu queria contar a última história. Uma história bem simples, uma história verídica, uma história que realmente aconteceu. No ano de 1929, quase 100 anos atrás, um jogador de futebol americano chamado Roy Hingle chegou na última partida daquele campeonato. E só para você ter uma ideia, o futebol americano lá nos Estados Unidos é tão forte, tão famoso, conhecido quanto o futebol aqui no Brasil. No dia dessa final, lá estava Roy Hingle, a partida começou e arremessaram a bola para Roy. E ele pegou aquela bola, saiu correndo, afoito, nem olhou direito e fez um touchdown. Touchdown no futebol americano é como um gol no futebol que a gente está acostumado aqui. E ele viu um alvoroço imenso no estádio. Mas quando ele olhou, ele viu que a torcida rival estava vibrando. E olhou para os seus companheiros e todos estavam completamente tristes, frustrados e nervosos. Porque ele correu para o lado oposto. Ele fez um gol contra. No primeiro lance da partida. E o time rival começou a felicitá-lo. Obrigado, você fez um ponto para nós. E Roy ficou extremamente desapontado. A partida continuou. Veio o primeiro intervalo. Quando o time de Roy foi para o vestiário, todos cabisbaixos, afinal seu time estava perdendo, um gol contra. Roy baixou a cabeça, ninguém falava nada. E aí de repente, o silêncio foi interrompido pelo técnico, o técnico de Roy. E o técnico do time disse assim: nós vamos voltar agora para o próximo tempo com o time original, o mesmo time. E Roy se assustou, levantou a cabeça: como assim? Eu fiz um gol contra, eu vou voltar para o jogo. E aí diz a história, essa é uma história real, verídica. O técnico olhou para Roy
abaixou-se no mesmo nível dele e disse assim: você vai voltar para lá. A partida ainda não terminou. E eu queria que você jogasse agora, você desse o seu melhor, e que essa seja a partida da sua vida. Já imaginou? Roy voltou para aquele jogo, e Roy fez 3 touchdowns, 3 gols no futebol americano. E o time de Roy venceu aquela final, venceu o campeonato. Venceu. Estou falando com alguém que já falhou, né? Caiu. Foi essa semana, né? A 1000ª vez, falhou de novo. Jesus olha para você e Ele diz: a partida ainda não terminou. Levanta, meu amigo. Olha para Cristo. Jesus ama você. Pastor, eu sou um pecador, é para ser batizado? Seja batizado. A partida ainda não terminou. Jesus vai te dar uma chance agora mais uma vez. Nós vamos ouvir a música. Entregue a sua vida a Jesus. Mande o seu WhatsApp. E depois nós vamos terminar com uma oração. Algo de errado com Abraão.
preciso orar com você. Depois dessa bela música, vamos pedir para que Jesus de fato nos dê a vitória. Vamos orar? Querido Deus, nós somos como Pedro, nós temos falhas, pecados, somos arrogantes, autossuficientes. Muitas vezes seguimos a Jesus de longe. Muitos irmãos que me ouvem agora têm sido crentes mornos na igreja. Alguns não leem mais a Bíblia, não oram, têm levado a vida de qualquer forma. Sua vida espiritual tem sido um verdadeiro fracasso. Mas nessa noite nós queremos olhar para os olhos misericordiosos de Jesus, olhos de amor, de piedade, olhos de bondade, salvação. Jesus ama pecadores, e essa é a melhor notícia que nós podemos ouvir nessa noite. E Jesus nos ama tanto, que Ele quer nos libertar do nosso pecado. Que haja confissão acontecendo neste momento, que haja abandono de pecados, reconsagração, entregas, que haja decisões pelo batismo, que o Senhor reavive este distrito e que todos nós, todos os dias da nossa vida, andemos pertinho de Jesus, olhando nos olhos do autor e consumador da nossa fé. Derrama teu Espírito sobre nós e dá-nos a graça de vermos Jesus voltando em nossos dias. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e que Deus continue guiando essa Semana Santa, especialmente você e sua família. Um grande abraço.